Graça e paz para vocês. Muito boa tarde. Boa tarde, anjos do Senhor, abençoados. Hoje eu vim para contar para vocês o que aconteceu comigo domingo. Uma intervenção de anjos. Tem gente que não crê em anjos, hein? Mas eles existem. Amém? Isso aconteceu comigo domingo passado. Eu estava ali me trocando para ir à igreja e eu pensei, vou compartilhar isso aí com os meus queridos. Então é isso. Olha, antes de começar aqui a compartilhar isso com vocês, abençoados, vocês dê um like, dê um joinha, compartilhe, tá bom? Porque muita gente não sabe disso, tá bom? Acesse meu canal, Graça sobre Graça Macedo. Graça com G maiúsculo, sobre Graça com G minúsculo, Macedo com M maiúsculo, tá bom? Vou deixando um beijo no coração de vocês desde já. Então, abençoados, antes de contar o que aconteceu comigo, eu vou falar para vocês um pouquinho do resumo que eu fiz aqui sobre anjos, porque é muito extenso, é muito edificante esse ministério dos anjos. Amém? A gente precisa ir com cuidado, porque ele é bem extenso esse estudo, tá bem? Aí a gente vai conversando aí ao longo dessas minhas ministrações aí no meu canal, a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Vamos crescendo junto nesse ministério dos anjos. Então, Paulo disse que temos chegado a milhares de anjos, graças a Deus. Paulo disse lá em Hebreus 12, 22. Temos chegado a milhares de anjos. Amém? Então Deus enviou um desses anjos, um anjo de socorro para mim. Este anjo revestido de carne, em Hebreus 2,14, fala que somos filhos, espíritos e anjos. Toda a mesma coisa. Anjos, filhos e espíritos, toda a mesma coisa. Amém? Em 1 Coríntios 12, 28, tem anjos. Paulo fala sobre esses anjos, sobre alguns dons desses anjos. Anjos que profetizam, anjos que ensinam, anjos que fazem milagres, anjos que curam, anjos que socorrem, anjos que falam em línguas. Anjos que socorrem. O Senhor me enviou um desse anjo domingo. Alguns deles são ministradores e trazem uma palavra do céu para você. Amém? Gênesis 18. Vamos falar um pouquinho dos anjos que apareceram aqui a essas pessoas da nossa Bíblia. Gênesis 18. 3 anjos apareceram a Abraão. Um deles disse a Abraão: Abraão, Sara vai ter um filho. Esses anjos falaram, esses anjos comeram com Abraão. Amém? Anjos que falam, anjos que comem. Em Juízes 6:11, o anjo apareceu a Gideão. Gideão estava lá numa guerra. E o anjo disse a ele: vá, homem valente, que Deus é contigo. O anjo falou com Gideão. Em Mateus 1:20, o anjo apareceu para José em sonho e disse para José: José, Maria vai ter um filho, o Salvador. Em Atos 5:19, apareceu um anjo que tirou Pedro da cadeia. Aqui alguns, tá bom, abençoados? Eu vou assim resumir, porque eu quero falar mesmo do meu anjo. Então, depois tem outra classe de anjos, Hebreus 1:14. Abençoados anjos que nós não vemos, mas que o Senhor envia eles para nos guardar, para nos proteger. Salmos 91:11 fala sobre esses anjos, que eles são enviados para que nós não tropecem em nenhuma pedra, né? E o Senhor, ele dá ordem ao seu, olha só, em Salmo 91, o Senhor, ele dá ordem aos teus anjos para nos guardar, para nos proteger, para que não tropeçamos em nenhuma pedra. Em Salmos também em Salmos 34, o Senhor disse
que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, tá bom? Então existem também, sim, abençoados, existem anjos que a gente não consegue ver eles, mas que eles estão ali. Eu tenho outro testemunho, mas eu vou deixar para outro dia, amém? Então agora eu vou falar sobre esses anjos invisíveis de Hebreus 1,14. Aqueles anjos abençoados que apareceu em Daniel 3, o Nabucodonosor queria que Sadraque, Mesaque e Abednego adorassem a imagem, e eles não adoraram imagem nenhuma, porque eles tinham um Deus, porque eles queriam um Deus, porque eles queriam o poder de Deus. Então esses homens, eles foram jogados na fornalha, por conta que eles não iam adorar estátua nenhuma. Pergunta se aconteceu alguma coisa com esses homens. Nada. Depois vocês lêem lá em Daniel 3. Amém? Nada aconteceu a eles. Crer em Deus abençoado. Eu creio em Deus que Ele vai fazer. Você tem que crer no poder de Deus, que Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Basta somente Deus. Basta somente Deus. Amém? E também tem lá em Daniel 6, né, esses dias eu ministrei sobre isso daí, que o rei Dario queria julgar, o rei Dario queria julgar Daniel, jogou Daniel na cova dos leões. O homem não fez nada, o homem estava orando, porque eles queriam lá fazer petições ao rei Dario, e Daniel disse, eu não vou fazer a mesma coisa, eu não vou fazer. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que me serve. Então, aos olhos humanos, uma pessoa é jogada numa cova com os leões. Não acabou nada, acabou com o cara, sobrou nada. Não, abençoados, no outro dia, Dario foi lá, o rei Dario foi lá. E Daniel saiu e falou, o Senhor me enviou um anjo que me tirou da cova dos leões, e nada aconteceu a esse homem, nada, leão nenhum, aos olhos humanos, né, o leão vai comer, nada, não fizeram nada com Daniel, amém? Estes são os anjos invisíveis que não vemos, mas eles estão acampando ao nosso redor para nos livrar e para nos proteger, amém, abençoados? Isso é importante. Olha, esse evangelho nosso, abençoados, Deus é Espírito e temos sinais de Deus em nossa vida. Foi o que aconteceu comigo. Eu tenho sinais de Deus em minha vida. Eu reconheço o Senhor Jesus como meu Salvador. Eu reconheço o Senhor Jesus Cristo de Nazaré como meu profeta. Mas eu reconheço esse evangelho do Cristo ressuscitado na minha vida. Esse evangelho, abençoados, Paulo disse, não tem quem pregue esse evangelho. E os filhos de Deus estão sem saber. Acontece algo extraordinário na vida dos filhos, eles nem sabem que tem anjos a favor dele, nem sabem que foi anjo que livrou eles. Deus está lá no trono, só mandando. Envia o anjo lá. Aqui, ó, Salmo 91, Salmo 91, 11, pois aos teus anjos te dará ordem para que te guarde. Então, vamos lá, abençoados, é preciso crer, mas é preciso saber que Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Amém? Então, eu vou contar para vocês do domingo passado o que aconteceu. Eu fui no mercado, aí eu fui fazer minha compra, coloquei meu carro lá no estacionamento, entrei, fiz a minha compra, peguei toda aquela compra e coloquei dentro do porta-mala. Então, coloquei dentro do porta-mala, falei, eu vou embora, isso domingo passado. Coloquei a chave no contato e cadê que esse carro pegou? Bateria arriou, e toque-toque-tento, e nada. Abri o capô, falei, quem sabe vem um anjo aí me ajudar. Apareceu um, apareceu outro, mas não fizeram nada.
E eu comecei a pensar, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Hoje eu tenho igreja, né? Aí, abençoados, eu resolvi ligar para um Uber. E eu liguei para um Uber. E aí eu já vim conversando com esse rapaz. Olha, o meu carro não tá pegando, né? Acho que é a bateria, eu vou deixar esse carro aqui. E amanhã eu venho, que era na segunda, né? Amanhã eu venho, pega esse carro. Então a gente vai ter que pegar toda a compra e colocar dentro do seu carro, tá bom? Ele falou, isso não vai ser problema. Aí eu já... Como assim não vai ser problema? Abençoados, o Uber tinha um carro. Ele tinha um cabo, aliás. Esse rapaz do Uber, ele tinha um cabo. E ele fez uma chupeta do carro dele para o meu. E logo a minha bateria do carro pegou. E eu fui embora para minha casa. Antes de ir embora, eu ministrei na vida desse anjo. Esse anjo era um anjo de socorro. Quando Paulo falou aqui, ó, há anjos que gostam de socorrer. Em 1 Coríntios 12, 28, há milhares de anjos abençoados. E este anjo, ele me socorreu. Podia ser qualquer Uber. Ah, Maria, mas foi uma coincidência. Não foi coincidência, abençoados. Olha, o meu carro, ele não pegou a bateria. Não é qualquer pessoa que tem um cabo para fazer uma chupeta. Tem gente que é tudo equipadinho, tem gente que é todo preparado, tem um monte de coisa dentro do porta-mala, né? Se acontecer alguma coisa. Não, tem gente que realmente é assim. Mas este enviado, ele veio com um cabo. Não é qualquer um que tem um cabo para fazer uma chupeta. Era o meu problema de bateria. E ele fez, e meu carro pegou e eu vim embora. Eu falei para esse moço, quanto que é a viagem? Ele disse, nada. Eu gosto de ajudar. Ele falou desse jeito para mim, eu gosto de ajudar. Ainda insisti, nada, ele não pegou. Aí dei uns trocadinhos para ele tomar um café. Ele também não quis pegar. E eu agradeci. E eu falei umas palavras, uns versículos para ele. Ali eu evangelizei ele um pouquinho, rapidamente. E eu vim embora, abençoados. E eu vi os sinais de Deus na minha vida. Porque Deus é Espírito. Deus, Ele é Espírito. Mas nós vemos os sinais dele. E eu termino aqui dizendo que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo colabora para o bem daqueles que servem a Deus. Deus tem colaborado no meu dia a dia. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Um beijo carinhoso. Até o próximo... Até a próxima ministração, a próxima graça, o próximo mover, quem sabe? Deus é quem sabe. Beijo para vocês.